Mas é sempre um prazer muito grande estar aqui para compartilhar a palavra com os irmãos, adorarmos ao Senhor juntos, buscarmos a face do Senhor. E como o Carlos comentou aqui, o Senhor sempre fala conosco, sempre se manifesta. Tem sido muito precioso. Tem sido muito preciosos os domingos aqui, as reuniões aqui com os amados. O Lucas estava me falando algumas semanas atrás, né? 2 semanas atrás. Estava sentindo assim um mover de Deus, né? Nos cultos, né? Diferente. Obrigado, Davi. Se puder abrir um. E eu também tenho sentido. O Carlos comentou aqui agora, né? E eu creio que o Senhor está realmente nos chamando a um outro nível aí de consagração, de busca e de revelação da face dele, de quem ele é. Amém. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez, para que o Senhor fale conosco, continue falando conosco, fale conosco através da palavra, através dos textos agora. Fala com o Senhor aí, leva o teu pensamento a Ele. Não permita que nada tire sua atenção, que nada tome agora o seu pensamento. Que apenas a voz do Senhor seja ouvida nesse momento. Senhor, obrigado, porque o Senhor é fiel. Toda a nossa vida o Senhor tem sido fiel. Obrigado porque o Senhor tem nos livrado do maligno, tem nos sustentado. Obrigado porque a Tua palavra tem nos sustentado. Nosso pão de cada dia, que é o Senhor. Nosso alimento realmente necessário. Obrigado também porque o Senhor tem nos dado provisão para o nosso corpo, para a nossa família. O Senhor tem nos dado um teto, um lar. Nós te agradecemos, Senhor. Mas, sobretudo, eu te agradeço pela Tua presença. Eu te agradeço pelo lar eterno, preparado para mim, preparado para nós. Obrigado, Senhor, por aquela cidade não feita por mãos humanas, da qual o Senhor mesmo é o arquiteto e construtor. É nesse lugar que nós estamos de olho, Senhor. É por esse lugar que o nosso coração anseia. Não pelo lugar em si, não pelas ruas de ouro, não pelas portas de pérola, mas pela Tua presença. Porque estaremos para sempre contigo. Onde não haverá mais tristeza, dor, não haverá mais pecado. O inimigo estará ausente. Estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse futuro, por esse destino, por essa Tua vontade de estar conosco também. Por isso, Senhor, agradecendo a Tua fidelidade, nós te pedimos nessa hora, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Revela-nos o que o Senhor quer nos dizer, Senhor, o que o Senhor quer que conheçamos, Senhor. Nós queremos Te conhecer, por isso estamos aqui. Nós estamos Te buscando aqui nessa noite, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, faz a Tua vontade. Fala da Tua maneira, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, porque Deus é fiel, a gente pode ficar tranquilo que a palavra de Deus, o que Deus quer dizer para a gente nessa noite, não vai ser limitado pelo Renato, não vai ser limitado por quem está ouvindo, pelo nosso equipamento, pelo som, pela nossa capacidade intelectual. Você não precisa se preocupar com isso, porque Deus é fiel. E Ele que fala conosco. Falando em capacidade intelectual, não posso deixar de falar, Carlos. Quando a gente fala em capacidade intelectual, todo mundo da igreja pensa no Carlos. Eu também. Mas eu não acho que eu acho que aquela questão do rio não é nenhuma, como que você falou? Metáfora. Eu não acho que é uma metáfora. Deus inventou o rio. Né? Eu acredito que a criação que nós vemos de Deus, ela reflete as coisas espirituais, não o contrário. Então, eu acredito que é realmente um rio. A palavra diz que há um rio cujas correntes alegram
a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então eu acredito que é realmente um rio de Deus aí espiritual, quer a gente veja ou não, né? E esses rios que a gente conhece, eles é que são uma pequena metáfora. Eu sei que eu aprendo muito aqui na igreja com todos e com o Carlos, né? Então, sou muito abençoado pela sua vida, meu irmão. Então não é um refutamento, não, é só nós estamos aqui, né, compartilhando do Senhor, né? E o corpo de Cristo tem muitos membros. Deus opera de uma forma, né, por meio de de outra forma por meio de outro. Você não precisa ser igual outra pessoa aqui, né? Graças a Deus. Então, às vezes quando eu comecei a compartilhar a palavra aqui, né, alguns anos atrás, eu ficava pensando, eu via o Carlos pregando, o pastor Cláudio pregando, eu ficava, eu não consigo compartilhar dessa forma, eu não consigo. E não consigo mesmo, e não é isso que Deus quer, né? Deus entrega alguma coisa para a gente, é para a gente aperfeiçoar junto de Deus aquilo que Ele nos chamou para fazer. Não tentar fazer igual, mas você justamente achar o seu lugar no corpo de Cristo e ser usado por Deus. Amém? Amém? Então, eu queria compartilhar com os irmãos essa noite a respeito do nosso Criador. Nosso Deus é um Deus criador, Ele criou todas as coisas. E eu tenho receio, sempre que eu venho pregar aqui também, eu entro numa crise, porque Deus começa a falar comigo e eu fico assim, não vai dar tempo de falar tudo. Não vai dar tempo de falar tudo. E da última vez, eu não vou dizer que foi um puxão de orelha, porque foi muito carinhoso que o Espírito Santo falou comigo. E eu estava naquela, e eu compartilhei isso com os irmãos também, não sei quem lembra. Eu falei, Senhor, eu não vou conseguir falar tudo. A gente é muito curto o tempo, só 1 hora de pregação no máximo, 50 minutos. Ô Senhor, o que eu faço? Eu já estava questionando o horário do culto, né? E o Senhor colocou no meu coração assim, quanto tempo tem que durar a pregação para eu conseguir falar com o meu povo? Né? Quanto tempo tem que durar? Quanto tempo você tem que falar para a palavra de Deus chegar onde tem que chegar? O nosso Deus, Ele não precisa de tempo. Ele não precisa, nós é que precisamos. E eu não sei se vai dar tempo de eu falar tudo, então eu vou tentar começar do final, para já não criar suspense, que se eu não conseguir terminar, pelo menos eu já falei um pouco do que eu queria falar. E muito do que Deus fala conosco, realmente, não é para a gente falar tudo, né? Eu fiquei meditando, eu estou semanas meditando nesse tema, Deus está falando comigo nesse tema, e nos últimos dias, quando a gente começa a passar limpo a pregação, Deus fala mais ainda, porque, né, você acaba lendo mais ainda a palavra, e quanto que Deus fala, e muito que Deus fala para a gente, é porque Ele está falando para a gente mesmo. Não é porque é para eu falar tudo, para compartilhar tudo com a igreja, não dá tempo mesmo. Mas olha como foi precioso todos esses dias que o Senhor falou comigo. E Deus quer falar conosco, amados. E para Deus falar conosco, nós precisamos dedicar tempo a Ele. Dedicar tempo. Como eu disse, o Senhor não precisa de tempo, nós precisamos. E o Senhor criou todas as coisas, e eu queria começar do final, então talvez fique desconexo esse começo, mas nós estávamos compartilhando na última vigília. Quem estava aqui na vigília? Que está aí, levanta a mão. Estava a Silvana também e o pastor, né? Nós estamos aqui hoje. E a gente comentou um pouquinho a respeito do tempo que nós vivemos, né? E que nós gostamos, tem parte da Bíblia que a gente gosta mais do que outras, né? Não é verdade? Então, o versículo mais conhecido da Bíblia talvez seja João 3,16, né? Ou Salmo 23:1, não sei. Mas João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a gente para por aí, né? Mas se a gente continuar também, é um versículo conhecido, que Deus não entregou o seu Filho para que ele julgasse o mundo, né? Deus não enviou o seu Filho para que julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. E a gente pensa, né? A gente estava falando na vigília a respeito de julgar os outros, né? Falando, as pessoas julgam, né? E a gente usa um critério que é nosso, a gente não usa nem o critério de Deus para julgar. Mas a gente julga as pessoas, a gente pega e... Não, aquele cara ali, tal, já era. Aquele cara ali não é de Deus, não. Né? Enfim, a gente usa nossos critérios. Não quero entrar nesse assunto mais.
A gente julga. E nós precisamos discernir o tempo em que nós estamos, o momento em que nós estamos da história. Eu não quero nem falar, não vou falar de pandemia aqui para vocês, não vou falar de política, não estou falando nada disso. O tempo em que nós estamos da história, dessa história que Deus direciona, o período da história do que Deus determinou. Então houve a criação do ser humano, houve o período ali dos profetas, houve o período da lei. Antes disso teve o chamado de Abraão. Depois teve a revelação de Deus na pessoa de Jesus, que mudou a história, que dividiu o momento. Depois teve a ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo. Nós temos que entender esse momento que nós estamos, da história. Esse momento da história da humanidade e de Deus conosco. E nesse momento não é o momento realmente de julgarmos. E nem é o momento que Deus está julgando, perceba. Esse não é o momento, e Deus tem um critério dele. E vai chegar um momento em que ele vai julgar. Só que não é nem esse momento. E nós julgamos com o nosso critério. Mesmo que nós soubéssemos qual é o critério de Deus, como julgar corretamente, não seria o momento de trazer juízo. Nós precisamos entender que momento nós estamos. Só que às vezes a gente pensa que esse momento vai ser eterno, né? Não devemos julgar, Deus não está julgando, Deus está falando, Deus está chamando todo mundo para a salvação, para o arrependimento. O Espírito Santo está aí, convencendo o nosso coração do pecado, nos convertendo, olha que maravilha. O arrependimento está à disposição, Deus está nesse momento estendendo as mãos para que nós nos arrependamos, para que as pessoas se arrependam. Como o Carlos falou aqui, nós precisamos pregar para as pessoas se arrependerem. É o momento. Só que esse momento não vai durar para sempre. Vai chegar um momento em que Jesus, como diz João 3,17, que não foi enviado por Deus ao mundo para que julgasse o mundo, naquele momento ele não foi enviado para isso. Mas vai ter um momento em que ele vai se assentar como juiz. A palavra diz que ele é o juiz de vivos e de mortos. Então vai ter um momento em que ele vai se assentar. Não agora para vir como o cordeiro que vai morrer de novo, não. Percebem que existe um momento em que nós estamos, esse momento vai terminar? Pode ser que termine durante a nossa vida. Pode ser que não. Eu não sei. Mas esse momento vai terminar. Nós precisamos entender esse tempo. Amém? Eu trouxe alguns slides. Está projetado aí? Não precisa desligar para economizar energia não, tá? Economiza depois que a gente for embora, aí desliga. O pessoal é muito econômico. Apaga aqui, apaga o microfone. Você viu que eu fui falar, não tinha mais microfone. O pessoal é muito, muito ligeiro. Então, pode deixar lá. Eu coloquei as referências lá para facilitar a leitura, tá bom, amados? Mas acima de todas as coisas, tá? Preste atenção no que Deus quer falar com você. Deixe o seu coração aberto para o Senhor falar. Gostaria de ler então, vamos ler Apocalipse, capítulo 4, versículo 8 a 11. Diz assim: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não têm descanso nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. O Senhor criou todas as coisas, né? E quanta coisa maravilhosa que Deus criou. A criação de Deus é realmente linda. Então, quando eu penso na criação de Deus, na beleza, eu já penso na Ana Paula, né? E que é para mim, você pode falar de cachoeira, espaço, estrelas, é a coisa mais linda que Deus criou. Depois dela tem muitas paisagens aí maravilhosas também. Mas pensa aí, pensa numa coisa que você acha linda aí que Deus criou. Pensa numa coisa aí.
Demorando, estava demorando, né? Não, na sua vez você elogia também. Não, precisa... não, deixa Deus falar, deixa Deus falar. Deixa Deus te ensinar. Mas tem muita coisa linda que Deus criou. E um tempo atrás, eu estava pensando nisso. Pensando na Ana Paula, como sempre. Mas assim, eu me toquei em algo que eu nunca tinha ouvido falar. Deus criou o tempo. E eu fiquei ali, me perdoem a linguajar, brisando. Fiquei ali. Deus criou o tempo. Deus criou o tempo. E a gente que, né? E quem gosta de ciência, né? Tempo, espaço, a teoria da relatividade e tal, velocidade da luz, teoria das cordas, sei lá. Né? Não do violão, mas tem o pessoal que estuda aí tem esses negócios aí. Isso, depois você som. Mas Deus criou o tempo. E eu fiquei imaginando, fiquei brisando ali, pensando, que legal, Deus criou o tempo. E é uma coisa maravilhosa que a gente não consegue compreender, amados, não é? Né? Geralmente, quando a gente não compreende alguma coisa, aquilo causa um espanto, causa às vezes uma maravilha maior. Né? Acho que é por isso que eu sou tão maravilhado pela Ana Paula. Você olha assim. Acho que eu só entendo uns 2%, né? Só entendo uns 2%, né? Tem muita coisa ali que você vai se impressionando e você fala, nossa, que maravilha. É o que acontecia aqui, né? O que acontece aqui com os seres viventes aqui, né? Dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus. Eles estavam maravilhados. Maravilhados. E Deus criou muita coisa maravilhosa e uma delas é o tempo. Se Deus criou o tempo, Ele não está dentro desse tempo, né? Eu não sei como que deve ser o tempo. A gente não consegue ver, não consegue conter, não consegue dominar. E tem muita coisa da natureza que a gente domina. O ser humano domina sobre os outros animais. Não domina? O ser humano domina sobre as riquezas naturais do planeta. Ele sabe extrair o que ele quiser, transformar e, né, usar da forma que quer, mas o tempo não. O tempo não tem quem domine o tempo. O próprio Senhor Jesus disse, né? Quem de vocês, por mais ansioso que esteja, você consegue adicionar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é a medida, né, da ponta do cotovelo à ponta do dedo, se não me engano. Então, quem consegue dar um passo a mais aí na vida? Adicionar um pouquinho mais de tempo. Minha vida ia acabar daqui 5 minutos, mas eu vou estender por mais uns 15. Quem consegue? Por mais ansioso que esteja, é isso que Jesus falou. O tempo a gente não domina da criação de Deus. Então eu imagino que Deus criou esse momento que nós estamos, criou o ser humano, criou uma bolhazinha ali, falou, tudo que tiver aqui dentro vai ter começo e fim. Se tiver aqui fora, não. Tem coisa fora do tempo. Mas o que tiver aqui dentro vai ter começo e fim. A palavra diz em Eclesiastes, né, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem que o homem conseguisse compreender tudo. Mas, enfim, o Senhor criou o tempo, então ele não está restrito a esse tempo. Né? E vamos ler, tem mais um texto, 1 Pedro 1, 24 e 25. Você pode achar aí, você pode seguir pelo slide também. Tá? A maioria do slide está na NVI. Diz assim, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Ou seja, a gente não manda no tempo. Né? Toda a carne é como a erva. Tem um tempo, cresce, depois morre, seca e cai a sua flor. Mas aquilo que Deus disse, aquilo que o Senhor é, porque não dá para separar o Senhor da sua palavra. Aquilo que Deus disse permanece para sempre. Tem até uma música que eu não gosto muito de cantar, ela é interessante. Boa parte dela é interessante, mas tem um refrão que eu não gosto. Aí, é minha opinião, tá, gente? Não estou condenando ninguém, se você gostar, tudo bem. Que é aquela que fala assim, eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. Já ouviram? Ainda escutas quando... Ainda bem que vocês não conhecem, mas sim, é uma música bonitinha. Mas ela fala assim que nós somos o vento como o vento passageiro que aparece e vai embora. Espera aí, a carne é. Mas nós que somos nova criatura no Senhor, nós que somos templo do Espírito Santo, a gente vai viver para sempre. Né? Eu não sou como o vento passageiro, não. Pode ser que minha carne seja, mas eu não sou. Né? A palavra do Senhor está aqui comigo. A vida de Deus está em mim. Aleluia.
Então, a erva é assim, a erva seca, morre, assim é a carne também. E Deus criou o tempo, Deus criou o ser humano, agora vem o ser humano e fala que não tem tempo para Deus. Eita! Quando eu estava passando a limpo aqui, vários momentos aqui que eu via o versículo, eu falava, eita, eu lembrava da Madalena. Lembrava da Madalena. Me ajuda aí, Madalena. Solta os eita aí que... É isso mesmo. Eita, Deus criou o tempo, Deus criou a gente. Agora tem gente que diz que não tem tempo para Deus, né? E tem uma frase aqui, eu não sei se eu coloquei aí, eu acho que não. Está no próximo aí ou não? Não. Não, essa é do Tozer. Eu não gosto muito de citar, pode deixar isso aí. Eu não gosto muito de citar outras pessoas, eu gosto de ler a Bíblia só. Né? Deixa para os caras que citam, os caras que lê mais, os filósofos, os teólogos. Os caras que... Mas isso aí eu não resisti, né? Mas vou ler essa frase do Tozer, tá? Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. Isso é uma fala de um pastor aí do século XIX? 20? 1950 ali. E é impressionante como é atual todo o ensino, tudo que esse homem escreveu, e tantos outros, né? Por isso que eu acho que aquilo que Deus fala, e quando Deus nos usa para falar, aquilo não está restrito também ao tempo. Esse Deus que não está restrito ao tempo, as coisas que Deus fala conosco através de nós são atemporais. Então as sementes que nós plantamos agora, elas podem ficar dando fruto, e dando fruto, por tempo indeterminado. A gente não colhe dos frutos dos homens e mulheres de Deus, se a gente não tem a Bíblia. Fruto de quanto trabalho? É isso. Fruto de quanta semente? Nós colhemos disso. Né? Então, aquilo que Deus nos usa para dizer, aquilo que Deus quer fazer e falar por intermédio da nossa vida, pode ecoar por um tempo indeterminado aí. Não é isso que eu ia falar? Vê se no próximo slide tem uma fala minha, senão eu vou falar aqui. Isso aí. Essa é uma fala minha, tá? A respeito disso também. Se você acha que você não tem tempo para Deus, me veio essa frase, eu quis gravar ela. Ele, que é o Senhor de todas as coisas, e também Senhor do tempo, Ele vai cuidar de você. Devolva o seu tempo a Ele, invista seu tempo nas coisas dEle, porque Ele, dedique seu tempo a Ele. Ele vai cuidar de tudo. O Senhor vai cuidar. Renato, não tenho tempo de ler a Bíblia. Tem sim. Deixa o que você ia fazer para depois. Dobra o seu joelho. Fala com o Senhor humildemente. Como Ele está te esperando, então já chega como quem é bem-vindo. Oi, Senhor. Essa semana eu tive uma experiência muito, muito simples. Mas eu estava meio nervoso com uma situação. Comecei a ficar meio estressado. Eu não cheguei a ficar, mas comecei a ficar meio estressado, meio inquieto. Aí, no meio de tudo aquilo, eu não estava com vontade de orar. Aí eu falei, Senhor, eu te quero. Quero mais de ti e tal. Na hora, meu coração mudou. Olha que coisa, que milagre, né? É uma coisa pequena, né? Mas para mim foi muito grande. Porque meu coração mudou na hora. Eu falei, Senhor, eu quero mais de ti. Eu senti aquela liberdade para entrar na presença dEle, para pedir, para falar, para me declarar. Minha vida mudou naquele momento. Então já chega, se você acha que você não tem tempo, já chega na presença de Deus como quem é bem-vindo, porque você é. Dobra o seu joelho e fala, Senhor, quero te conhecer. Não tem declaração de amor maior do que essa para Deus. Quero te conhecer. E quando você conhece a Deus, tudo muda na sua vida. Tudo muda. Tudo muda. Quero te conhecer, Senhor. Abre a sua Bíblia. Lê. Depois você ora de novo. Ore antes, durante e depois da leitura. Deus vai falar com você. Amém? Depois você vai fazer qualquer outra coisa que você ia fazer, que eu te garanto que é menos importante do que estar na presença do Senhor, do que gastar tempo com Ele. Se alguma coisa falhar, o Senhor vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar de nós. Amém? Quero ler mais um texto com vocês. Agora eu quero fazer uma leitura um pouco mais longa, tá? De 2 Pedro, capítulo 3. Fico até meio triste quando eu falo
leitura longa, porque a gente lê pouco a Bíblia, amados. A gente lê pouco a Bíblia. Nós temos que ler mais a Bíblia. Nós temos que ler muito a Bíblia. Pode soltar o videozinho aí, Gadi, antes da gente ler isso aqui? Deixei um videozinho ali, sem som mesmo, tá? Não sei se vocês já viram. Só um minuto antes de soltar. Acho que o vídeo é para ser engraçado, mas quando eu assisti, eu fiquei triste. Até a musiquinha meio engraçada, né? É legal, Gadi, é legal, concordo. Mas é engraçado. Então, eu quero que você preste atenção nisso daqui, ó, e compare com a realidade. Dá um play aí. Dá para enxergar? Se o cristão usasse a Bíblia como usa o celular, tomando café com a Bíblia, lavando a louça, ali puxa a Bíblia para dar mais uma olhada. Não é assim que a gente faz com o celular? Está cozinhando e está olhando ali, ó. Pendurando a roupa com a Bíblia na mão. Presta mais atenção na Bíblia do que na roupa, ó. Agora ele está saindo de casa. Opa! Esqueceu o celular? Não, a Bíblia. Olha lá, está andando, pode tropeçar em alguém, porque está lendo a Bíblia. Agora ele vai deitar. Ó. Você viram que quando ele levantou, quando ele acordou no começo do vídeo, a primeira coisa que ele fez foi pegar a Bíblia? Depois, quando ele foi deitar, a última coisa que ele fez, olha lá, acordou, pegou a Bíblia. Lá, ó. Já estava do lado a Bíblia. Quando eu assisti isso aí, eu acho que ele é até meio rapidinho, é para ser engraçado, né? Eu fiquei triste quando eu assisti. Vocês imaginam o poder que ia ser? Não que essa igreja é uma bênção, viu? Essa igreja é poderosa. Mas imagina o poder que ia ser. O barulho que a gente ia fazer se a gente vivesse assim. Vocês imaginam? Vocês imaginam a bazuca que ia ser essa igreja? Não é? Se os crentes orassem. Se os crentes lessem a palavra. Eu estou falando isso para vocês, não com julgamento, estou falando isso para mim. Eu fiquei triste porque eu comparei aquilo com a minha vida. E não é verdade? Se a gente soubesse o quanto a gente precisa conhecer a Deus, a gente seria desesperado por esse conhecimento. Se a gente soubesse o quanto a gente precisa e carece da glória de Deus, dia a dia, passo a passo, a gente gastaria tudo que a gente tem para andar nessa presença, para ouvir essa voz, o tempo todo. O tempo todo. Vamos ler então a palavra, vamos ler com temor de Deus, não como alguém que tem uma coisa mais importante para fazer daqui a pouco, mas como isso, a palavra de Deus, o que Deus quer falar para mim é o mais importante para mim nesse momento e agora e amanhã. Amém? Então vamos ler com esse temor, vamos ler com esse coração. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente, de propósito, se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipos de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa,
esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E realmente, tem tanta coisa para falar aqui. Se você pegar um versículo, esse último aqui que a gente leu, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Dá para fazer pregações aí, só nesse versículo. E a gente lê tudo isso, né? Aí tem gente que pode criticar. Fala, Renato, você está lendo muita coisa e tal, tem muito... Calma, foca no que Deus quer falar com a gente. Não foca em entender 100% da coisa, porque a gente tem que ler essa palavra e reler, e orar, e reler de novo. E assim, cada dia, cada momento, Deus vai enriquecer e vai te fazer entender mais. Amém? Mas o que eu quero trazer aqui, esses céus e essa terra estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. E a gente investe tanto tempo aqui, né, nessa terra. Acho que eu falo muito desse assunto, né? Talvez uns irmãos já devem ter até de novo. A gente investe tanto tempo aqui, tudo isso está reservado para o fogo. Para tudo que Deus ensina, para tudo que Deus tem para nos ensinar, também tem uma tentativa de Satanás para nos enganar. E se você quer saber a opinião do diabo, não, eu não quero, né? Para mim não vale de nada, mas se você quiser saber, só você abrir o Insta aí, só você abrir o Face, só você ligar a TV, só você ouvir o que o mundo tem a dizer. O mundo jaz no maligno. Se vocês concordaram comigo sobre o videozinho lá, que se a gente vivesse lendo a palavra, se alimentando, a gente poderia ser usado com muito mais poder. Deus se revelaria muito mais a nós. Tenho certeza. E também, imagina o mundo, que nem tem o Espírito Santo, que nem conhece a Deus, que não quer ouvir a Deus, não ouve a Deus. Quem que você acha que ensina esse mundo? É o inimigo. Então, tem muita coisa que o inimigo, ele sempre está tentando enganar, ele sempre vai tentar tirar aquilo que Deus quer ensinar para você. Às vezes ele coloca um negócio que parece bonitinho, mas é para tirar a sua atenção da verdade. E o que o mundo nos fala? Que a vida é curta, não fala? A vida é curta, você tem que aproveitar, porque o nosso tempo é curto. Você tem que... Exatamente, Marcião. Marcião já entendeu. A vida é curta, você tem que aproveitar, viver cada dia como o carpe diem, né? Sei lá se funciona isso, mas enfim. Meus amados, a vida é eterna. A vida é eterna. O que é curto é o tempo de semear que nós temos aqui. E é sobre isso que eu quero falar. Esse tempo que nós estamos aqui é tempo de semear. Eu não falei que Deus criou o tempo? Tudo que Deus criou e que a gente enxerga, na minha opinião, humilde, é uma metáfora de alguma coisa espiritual, de uma parte dele, de como as coisas funcionam espiritualmente. E uma das coisas que a gente, estudando a palavra, a gente vê do começo ao fim, que funciona com tudo, é a lei da semeadura. Com tudo. Funciona com planta, não é? Deixa eu ver que eu pulei um pedaço aqui. O que mais funciona? Funciona com pessoas, funciona com animais. Funciona com, quando eu falo animais, é macho e fêmea, não é? Não é uma semente que fecunda e gera uma nova vida. Aquilo leva tempo. Quando você planta uma semente para crescer, para criar raiz, para depois frutificar, leva tempo. Tem árvore frutífera que demora muito tempo para dar. Quanto que... A gente tinha um pé de jabuticaba, né, pai, em casa. Meu pai e minha mãe estão aqui, né? Estou muito feliz de dar eles aqui. Quanto tempo que demorou que demora uma jabuticabeira dar fruto? 1 ano? Ah, é porque eu estou confundindo de fruta, então. Eu lembro que tinha alguma que era 10 anos. É. Tem fruta que demora demais. O abacaxi, lá, quanto tempo? 2 anos. Você planta um abacaxi para ele crescer e você poder... 2 anos, leva tempo.
E esse princípio da semeadura, ele funciona com qualquer coisa. Tem no livro de Oséias, né, que fala, semearam vento, vão colher tempestade. Em Provérbios tem um versículo parecido também, né, se semear maldade, você vai colher iniquidade, uma coisa assim. Posso estar errando, tá? Mas isso funciona para toda a criação de Deus, esse princípio da semeadura. Da mesma forma que Deus criou tudo isso que a gente enxerga e colocou dentro do tempo, Ele criou esse princípio da semeadura. Quando Jesus estava aqui, como homem, o pessoal falou, oh, não morre não, Jesus e tal. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Jesus estava falando do grão de trigo mesmo, usando o grão de trigo como metáfora. Estava falando, se eu não morrer, fica só eu. Mas se morrer, ele gera muito fruto. É o princípio que Deus inventou, é o princípio da semeadura. E isso funciona para a igreja. A gente não fala plantar a igreja, porque é isso mesmo. Você vai lá pregar o evangelho de forma singela. O que é um homem e uma mulher falho para ir num lugar que ninguém ouviu Jesus falar de Deus? O Senhor escolheu para que fosse assim. Ele nos fez embaixadores desse reino, embaixadores de Jesus. Então você vai lá como embaixador, um missionário, é enviado pela igreja, chega lá, prega o evangelho, pessoas se convertem, conhecem Jesus, o evangelho vai crescendo e aquilo vai... Plantou uma igreja, aquilo vai crescendo. Aquilo leva também tempo. Isso também funciona com a palavra de Deus. A parábola do semeador, quando Jesus explicou para os discípulos, ele falou, a semente é a palavra de Deus. Pode cair aqui, pode cair ali. E nessa parábola que Jesus explicou, a terra era o nosso coração. Então nós semeamos, o tempo todo nós semeamos coisa aqui. Nós semeamos coisas nas outras pessoas também. Se eu ficar semeando contenda no meu casamento, eu vou colher o resultado disso, vai ser pior ainda. Quem semeia vento, colhe tempestade. Se no meu emprego eu ficar semeando ali, na malandragem, né? Chega atrasado, sai um pouquinho mais cedo, engana o chefe, deleta o e-mail lá para ninguém ver. Não, isso aqui não vou fazer nada, não. Não, agora o cara não está olhando, eu estou de boa. Você vai colher, isso aí é normal. Nos estudos também não é assim? Se você semeia, você estuda, você se prepara, resultados vêm. Então, a gente colhe coisas boas ou ruins, dependendo daquilo que a gente semeia. Em Hebreus 12, tem um texto aí? Em Hebreus 12, 15 diz assim. Não está aí? Então enganei o Gad, não está aí, está só aqui. Mas diz assim, Hebreus 12, versículo 15 está assim, ó, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Ou seja, a amargura pode estar enraizada ali no coração, enquanto está só a raiz, ninguém está vendo, não está fazendo mal para ninguém. Mas se ela brotar, ela vai contaminar a muitos. Então tem coisa que é ruim, que a gente semeia, tem coisa que é ruim que a gente deixa crescer no nosso coração. Então a palavra diz, em Hebreus 12, 15, para que a amargura, não tenha raiz de amargura aí, não deixa brotar não. Arranca pela raiz. Amém? Então tem coisa boa e tem coisa ruim. Em Gálatas 6, versículo 7 e 8, tem sim, está aí. Está lá, não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Eu pergunto para você, o que é semear da carne ali? Semear para a sua carne, da carne colherá destruição. Será que ele está falando de pecado? Eu não acho que ele está falando de pecado não, viu? Eu escolho bem as palavras, tá? Eu falo, eu não acho mesmo. Se alguém quiser me corrigir depois, me corrige. Mas eu não acho que ele está falando de pecado. A palavra diz que o salário do pecado é a morte, né? Então, o pecado não é um negócio que você semeia para a carne, né? Eu acredito que aquilo é tudo que você semeia aqui na terra mesmo. Para a gente, nosso corpo físico. Da carne colherá a destruição. Qual que é o fim da carne? A gente não falou que a erva cresce, depois seca, morre? Destruição. Qual que é o fim das coisas desse mundo? Se você for CEO de não sei o que, da Tesla aí, qual que é as empresas lá? O Elon Musk.
Quem conhece o Elon Musk aqui? O João não está aqui. Se o João tivesse aqui, ele ia pular. O menino é fã do Elon Musk. Então, ele tem uma empresa que chama Tesla, entendeu? Enfim, o cara é CEO de um monte de empresa top lá, ultrabilionário. Mas se ele não semear nada para o espírito, se ele semear, se isso é tudo que ele tem, quando a página virar, não vai fazer diferença, entendeu? Eu não estou dizendo para você não se esforçar, não estudar, mas existem coisas muito mais preciosas do que isso. Vocês estão me entendendo? Eu não estou naquela posição, o Renato não tem dinheiro, por isso que ele está zoando o Elon Musk. Não. Como eu falei para vocês, não tem nada mais precioso para mim do que o que aconteceu essa semana, como eu falei para vocês. Dei um testemunho, Estava lá, não estava bem. O Espírito Santo me ajudou a orar. Meu dia mudou. O resto da minha semana mudou. O Espírito Santo habita em mim e fala comigo. Tem um amigo mais chegado que o irmão. Quando o Carlos estava falando aqui, quando o cara é apaixonado e o alvo da paixão é apaixonado por ele de volta. Eu sou assim com Jesus. Na verdade é o contrário, né? Ele me ama muito mais. Então quando eu me encontro apaixonado por Ele, amando Ele, esperando a vinda dEle, me deleitando na lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite, eu encontro que Ele estava lá já. Eita, Madá. Quando eu chego, Ele já estava lá, esperando. Aleluia. Então eu sei muito bem o que é amar e ser correspondido. O Dan falou que não acontece com você, acontece, mano. Acontece. Não é voadora, não, é só um convite, é uma porta aberta, mano. É uma porta aberta. Mano, obrigado. Sou seu fã também. Mas não tem nada mais precioso do que isso. Não tem cargo, não tem glória humana, não tem o que comparar, entende? Então existem coisas mais preciosas que nós podemos semear e devemos semear. Nós temos que entender o momento em que nós estamos. Nós temos que entender o que é importante. Eu vou dar mais um exemplo de uma coisa que o inimigo coloca, que parece bonitinha, mas na verdade é para desviar a atenção daquilo que Deus quer nos ensinar. Vocês pegaram aquele, né, do aproveite o dia, a vida é curta. Parece muito lindo, vamos viver os nossos dias da melhor forma possível. Nossa, que lindo é mesmo. A vida não é nada curta. Você tem que semear, porque o seu tempo de semear é curto. Mas vamos lá, outra coisa que o inimigo semeia no mundo aí, e a igreja absorve e se alimenta como se fosse a verdade, sabe o que é? Vocês vão me julgar agora, vocês vão me cancelar. A empatia. A empatia. Nossa, Renato, não dá para falar mal de empatia, Renato. Como você vai falar mal de empatia, Renato? O Carlos está com medo, já estava. Cuidado, Renato. Ele está assim, ó. Ele está orando no coração dele. Renato, meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia. Amados, o que é empatia? Se colocar no lugar do outro, é isso? Aí você agir de uma forma que, você não quero que haja comigo dessa forma, eu não vou agir porque eu estou me colocando no lugar do outro. Vocês já ouviram falar de amor ao próximo? Já ouviram falar de amor? Quem ama não precisa de empatia. Empatia é pequena perto do amor. O que Jesus fez por nós? Foi empatia? Ele veio aqui, se colocou no nosso lugar, ficou lá, morreu. Já era. Ia mudar o quê se ele fosse só empático com a gente? Aquilo foi amor. Jesus veio e semeou a sua vida. Entregou a sua alma na morte. A palavra diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez por nós. É muito mais do que empatia. Aí ele vem e fala, né? Assim como eu vos amei, né? Amem uns aos outros. Olha que superior a empatia. O que é empatia? Eu não quero nem saber de empatia, eu quero amar. Vocês percebem como uma coisinha que parece bonitinha,
vem e rouba a mensagem verdadeira, que é muito mais profunda, muito mais poderosa. Amados, o mundo jaz no maligno. Essas coisas que nós vemos, essa criação maravilhosa, está reservada para o fogo. Sabe por que isso? Porque Deus tem coisa muito superior. Deus tem coisa muito maior. Quem semeia na carne vai colher corrupção, vai colher destruição. Vai acabar, a traça vai corroer. Os ladrões vão roubar. Nós lemos agora há pouco, né, que esse lugar que a gente vai é o lugar onde vai ter justiça. Aqui tem injustiça. Preciso falar para vocês de corrupção, política? Todo mundo sabe. Aqui tem injustiça. A justiça vai vir da parte do Senhor. Assim como a nossa cidade é aquela que Deus fez, a nossa justiça é a dele. Eu não fui chamado para ficar brigando aí com político, não. Revoltando, pegando em arma, vamos matar, não. Porque humanamente é isso que resolveria. Como que você resolve? Não dá para resolver humanamente. A nossa pátria é celestial. Nós temos que trazer o reino de Deus onde nós passarmos. Que os nossos atos sejam de justiça por causa dele, por causa dos frutos dele. Do que ele semeia em nós, do que cresce em nós, e esses frutos que nós vamos dar. Que isso seja justiça aqui, enquanto estivermos aqui. Que a nossa semeadura seja justa. Amém? Não se preocupe com o que os caras podem fazer, com o dinheiro que eles estão roubando. Não, olha para Deus. Não se preocupe com essa terra que está reservada para o fogo. Mostre que você é filho de Deus, andando de acordo, e semeando de acordo, e cuidando das pessoas, cuidando da terra, mas sabendo que a pátria celestial é num lugar que não tem injustiça. Amém? Não deixe ficar no seu coração aquilo que Deus não plantou. Não deixe. Faça um voto com o Senhor de não deixar ficar aqui o que Ele não plantou. Amém? E o que a gente tem semeado, né? Em nós, nos outros. Tem mais um texto que eu quero ler com vocês, Isaías 55. Diz assim, versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Lembra que a gente falou que Deus criou essa lei da semeadura? Ele criou o tempo, criou a lei da semeadura, que usa esse tempo para gerar. Olha o que ele está falando aqui, a própria palavra dele. A palavra que eu enviar, assim como descem a chuva e a neve dos céus. A chuva e a neve é que são... Qual que é a palavra? Esqueci de novo. A metáfora. Elas que são um exemplo. Na verdade, a palavra de Deus é que inspirou todas essas coisas. Então, quando o Senhor falar, a palavra não vai voltar para Ele vazia, vai fazer, realizar aquilo que lhe apraz. E a gente lê lá também, né? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Será que tem alguma coisa a ver? É claro que tem. Eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Você não come todo dia? O exemplo do devocional. Eu não gosto nem da palavra devocional, assim, eu sei que é importante, mas eu nem uso muito porque parece que às vezes tem gente que entende como um negócio mecânico. Não, tem que fazer todo dia. Tem que fazer porque você tem que comer. Mas a palavra não diz, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra não diz que Jesus é o verbo vivo. Jesus não falou, quem de mim se alimenta viverá por mim. Ele é o nosso alimento. Nós precisamos nos alimentar. O que você semear na carne, você vai colher destruição. Se você se alimentar por Jesus, você vai viver por Ele. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Então a palavra de Deus é assim. Ela vem e ela causa um efeito. Ela prospera. O que Deus intentou com a palavra é gerado. Eu preciso me expor a essa palavra, eu preciso ouvir essa palavra, eu preciso me alimentar dessa palavra. O Senhor quer falar, o Senhor está sempre falando.
Eu preciso ouvir. Lembrem do videozinho lá. O videozinho triste. Não precisa ser triste, né? Eu quero pôr em prática aquilo lá. Em nome de Jesus. Se alimente da palavra. A palavra de Deus não vai voltar vazia. Ela vai gerar um negócio aí. Ela vai transformar algumas coisas aí. Então, qual que é o nosso tempo? Tem um slide para isso também. Olha lá. O que a gente tem que fazer agora? Já que esse nosso tempo curto de semeadura vai chegar ao fim a qualquer momento. Não vou falar para você quanto tempo vai durar. A qualquer momento. Quem que consegue adicionar um côvado ao curso da sua vida? Eu não sei quanto tempo eu vou viver, quantos anos a partir de hoje, quantos dias, não sei. Talvez o meu momento de semear seja hoje. Não sei de amanhã. Eu fui em um enterro, um funeral, de um amigo meu, um tempo atrás. Um pastor. Eu morei um tempo, né, na casa dele, quando eu mudei para São Paulo. E o pastor Alberto. Ele foi uma pessoa que semeou muito na minha vida. Foi um tempo assim, até curto. Mas parece que eu fiquei anos na casa dele. Parece que eu fiquei muitos anos. De tanta coisa que ele semeava. E quando eu fui no enterro dele, não estava aquele clima de desespero, sabe? Porque era tudo crente, todo mundo sabe que o cara está com Jesus. Mano. Então não estava aquele clima de desespero. Todo mundo com saudade, com certeza. Lágrimas. Eu chorei também. Mas o clima é outro, porque você sabe que ele está com o Senhor. E o Espírito Santo falou no meu coração. Essa foi a hora que eu chorei, né? Eu não chorei nem quando eu vi ele, quando eu vi a família. Eu estava de boa lá, né? Agradecendo a Deus pela vida dele. Falei assim, obrigado, Senhor, né? Por essa pessoa, por aquilo que ele investiu em mim, por aquilo que ele me ensinou. Mas aí o Espírito Santo falou comigo, esse semeador não está mais semeando. E eu entendi que aquilo que eu tinha por precioso, aquela pessoa era preciosa para mim por causa das coisas que ela semeou de Deus na minha vida. E eu entendi que eu preciso ser digno da semente que cai aqui. Eu entendi que muitas vezes a semente é lançada, mas a terra que recebe a semente não é digna. Ou não quer ser digna. A gente fala de dignidade, a gente acha que é uma coisa inerente. Não, às vezes você não quer ser digno. Você não se faz digno. Então, nesse momento, eu até chorei um pouquinho. Porque eu entendi que nem sempre a gente é digno da semente. A semente é preciosa, a palavra de Deus é preciosíssima. Preciosíssima. Ele não vai reter a semente. Ele não vai falar, não, você não merece, não vou. Não. Obrigado, Jesus. Ele não vai reter a semente, ele vai lançar a palavra dele, ele vai falar. E o nosso papel é esse também. Eu entendi um monte de coisa nesse pouquinho que Deus falou comigo. Entendi que eu tenho que semear também. Foi também uma dica. Esse semeador não está mais semeando. Ou seja, ele semeou já foi. Eu estou semeando, eu tenho que estar semeando. Eu preciso semear. Eu preciso lançar a palavra. Eu preciso viver a palavra. Eu preciso viver a palavra. Eu preciso buscar ao Senhor. Próximo slide. Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós estamos vivendo um momento de buscar o Senhor. Essa é a era que nós estamos. O momento de buscar o Senhor, porque hoje Ele pode ser achado. Ele está perto. Aproveita para invocá-lo. Essa é a mensagem para nós, é a mensagem para o mundo. Que nós temos que levar. A próxima. O que mais a gente tem que fazer aqui? Se arrepender. Próximo. Isaías 55, 7. Um pouquinho mais para frente. Próximo versículo, inclusive. Não? Pode voltar. É que a gente leu 55, 6, agora 55, 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aleluia. Esse é o tempo de se arrepender.
Ainda dá tempo de se arrepender. Essa é a mensagem do Senhor para nós e para o mundo. Deixe o perverso o seu caminho. E o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Estamos na época, na era da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. O Senhor se compadecerá de quem se arrepender. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. É a época de experimentar essa riqueza de Deus, do perdão. Nós estamos ainda nesse tempo. Ainda. Próximo. O nosso tempo agora é o tempo de meditar na palavra de Deus. Agora eu quero ler com vocês o Salmo 1 completo. Passa o próximo aí. Eu coloquei só o versículo 2, mas eu quero que você abra comigo. No Salmo capítulo 1. Todos esses textos que eu trouxe aí, eu queria ler completo, tá? A gente ia precisar de umas 4 horas de culto. Mas você pode ler em casa. Se alguém quiser depois o esboço, me passa o e-mail, eu mando. Você pode ler os capítulos completos, os livros completos. Salmo 1. Só um momento que eu quero achar a tradução aqui. Eu gosto muito da NVI, mas quando vou ler Salmo eu prefiro a revista atualizada. A NVI tira toda a poesia do negócio. Vamos lá, Salmo 1, versículo 1. A partir do 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao invés disso, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo também é muito conhecido, né? E a gente gosta do resultado, geralmente, né? Como árvore plantada junto a correntes. Mas o que essa pessoa faz? O que ela faz? Como que essa pessoa semeia essa vitória, essa bênção? Primeiro, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele sabe onde ele fica. O versículo 2 que eu quero trazer aqui discerne: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. É por isso, gente, é por isso que ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, e no devido tempo dá o fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. É por isso, é porque ele medita no Senhor, de dia e de noite. Então nós estamos no tempo de meditar na palavra de Deus. E nós estamos no tempo de agradar a Jesus. Eu acredito que vai ser a eternidade, vai ser agradável, né? A Jesus, obviamente. Mas nós estamos no momento de agradar ao nosso Senhor. Como eu disse, ele veio ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E ele não veio realmente como juiz, veio como redentor. E de fato nos redimiu pelo seu sangue. Mas haverá um momento em que ele voltará, não para morrer de novo e sofrer de novo. Ele voltará poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Na sua destra está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo olho verá, e toda língua confessará
E Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor absoluto. Tudo é para Ele. Dele, por Ele e para Ele. Ele virá em poder e grande glória para buscar a sua igreja. Aleluia. Para trazer justiça. Então nós estamos no momento de agradar Jesus. Próximo. Salmo capítulo 2, versículo 12 diz assim: beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Faça do Senhor o seu refúgio. Faça do Senhor o seu refúgio. Faça do Senhor o seu esconderijo. Agrade a Jesus. Renato, eu não sei como. Trate de descobrir. Essa é a coisa mais importante da sua vida. Descobrir quem é o Senhor, como agradá-lo. Foi isso que Moisés falou lá em Êxodo 33. Estava um momento ali difícil, ali um momento tenso. Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Me faça conhecer o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e te agrade, Senhor. Quero te conhecer, Moisés falou. Essa é a coisa mais importante da nossa vida, amados. Se você tinha uma coisa aí que você estava preocupado com a sua segunda-feira, algum projeto muito grande aí, pode pôr ele em segundo lugar no mínimo. A coisa mais importante, vital, necessária é conhecermos ao Senhor. É nos alimentarmos da palavra viva, que é Jesus. É meditarmos na sua lei de dia e de noite. É agradarmos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em breve se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados, felizes são aqueles que se refugiam nele. A ira do Senhor... Buscai ao Senhor, enquanto Ele pode ser achado. Enquanto Ele pode ser achado. Em Lucas capítulo 3, versículo 16 e 17, João Batista, quando foi questionado se ele era o Messias, ele falou assim: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu. Tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua ira, e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ele vai limpar, amados. Ele vai limpar. O Salmo 139 é um salmo muito lindo, né? Senhor, tu me sondas e me conhece. O meu deitar, meu levantar. Depois fala, Senhor, quão grande é a soma dos teus pensamentos, quão preciosos me são os teus pensamentos o dia todo, não consigo nem contar. Aí daqui a pouco ele fala assim, quem dera desse escabo do perverso, Senhor. Ele está falando assim, Senhor, que lindo, né? Tu me sondas, o Senhor conhece tudo aqui. O Senhor sabe de quando eu levanto, o Senhor me formou. O Senhor me formou no ventre da minha mãe. De repente ele fala, quem dera o Senhor desse cabo terminasse com a perversidade, acabasse com a injustiça. Parece que é desconexo, né? Mas não é. A palavra diz que o Senhor Jesus, Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Então a gente tem que ser assim também. Vamos agradar ao Senhor. Vamos semear aquilo que Ele nos dá. Vamos deixar crescer em nós aquilo que Ele semeou. Amém? Vamos nos colocar de pé. Feche seus olhos. Isaías capítulo 61,
Seus olhos fechados, ouça esse texto. Isaías 61, 1-3 diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Nós estamos no ano da bondade do Senhor, amados. A época em que nós estamos é a época de se arrepender, é a época de semear, é a época de plantar, é a época do perdão para nós e para o mundo. Se Deus falou com você nessa noite, feche seus olhos aí e coloque diante dele essa palavra. O que você vai fazer com essa palavra? Fale com ele. Que saudade desse dia. Saudade é coisa do que passou, né? Não sei te explicar não, mas que saudade desse dia. Que o veremos face a face. Não conheceremos mais parcialmente como por espelho. O veremos como ele é. Estaremos para sempre com o Senhor. Amados. Amados. Nós precisamos entender o momento que nós estamos, da nossa história, da história da humanidade. O pessoal tem tanto medo, né, da morte física. A palavra diz que aqueles que nós que estivermos vivos, de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Os que dormem vão ser ressuscitados primeiro, vão encontrar o Senhor, e depois nós nos encontraremos também com Ele. Esse é um momento curto. O tempo de semear é curto. E nós estamos em missão, amados. Nós somos peregrinos. Nossa pátria é o céu. O meu lar é o céu. Como nós cantamos aqui. Aleluia. Aleluia. Que em nome de Jesus você viva nessa expectativa. Todos os dias da sua vida aqui. Da volta do Senhor. Semeando a palavra de Deus em você e nos que estão à sua volta, onde você estiver, em nome de Jesus. Amém.